Então vamos lá. Boa noite, meus irmãos. Maravilha. Boa noite, Ricardo, Thiago, Aldenis. Boa noite, meus irmãos. Maravilha. Vamos dar início às nossas atividades de escola bíblica online. Hoje, a última live da série sobre o fruto do Espírito. E aí, meu irmão? Grande Denis, boa noite. A Brenda. Maravilha. Vamos dar início às nossas atividades, se assim o Senhor nos permitir. Boa noite, Carlinha. Boa noite. Maravilha. Muito bom. Vamos dar hoje, vamos finalizar, né, a série de estudos sobre o fruto do Espírito. Depois de um mês de estudo sobre essa temática, hoje concluiremos com uma aula de revisão, uma aula especial. Vamos falar aqui sobre diversos assuntos. Boa noite, Wellington. Boa noite, minha irmã Áurea Palácio, né? É isso mesmo? Isso. Boa noite. Boa noite, Fabi. Deixar os irmãos chegarem. Pois é, como eu estava falando, hoje vamos concluir essa série de lives sobre o fruto do Espírito. Uma live que durou aproximadamente um mês. E graças a Deus, o Senhor nos ajudou até aqui. O Senhor nos ajudou na compreensão da sua palavra. E hoje vamos fechar esse assunto, ok? Compartilhando um pouco daquilo que aprendemos nesse período de um mês. Se Deus permitir, próxima quarta-feira, daremos início a uma nova série. Boa noite, irmão Hernando, Catiúcia. Deixa eu ver quem mais aqui está chegando. Aline, boa noite, Aline. Irmão Hermando, boa noite, meu irmão. Escreveu o quadro de trás para frente? Pois é, justamente. Modalidade aqui da língua hebraica. Na verdade, de trás para frente não, né? Da direita para a esquerda, né? Não tem como escrever. Da direita para a esquerda. E deu certo. Hoje não está espelhado, pelo menos eu espero. Espero que não esteja espelhado. E aí, Aline, boa noite. Como é que você está, minha irmã? Adelane, boa noite. Boa noite, pastor João. Um abraço, pastor. Deus abençoe. E estamos aqui agradecendo a Deus por esse tempo juntos, de aprendizado da palavra de Deus, momento de muita comunhão, de reflexão, amadurecimento na fé. E nós vamos concluir hoje as nossas atividades. Professor Diego chega na área também. Boa noite, Diego. Deus abençoe. Maravilha. Que bom que os irmãos estão chegando aí. Ficou perfeito, né, Caio? Pois é. Deu certo dessa vez. Quadro de música ok. Opa! Acertei. Deu certo. Ó, o Carlos. Carlos, boa noite, meu irmão. Carlos Alcântara. Maravilha. Sempre está aqui conosco. Deus abençoe, meu irmão. Que bom. Hoje deu certo aí. Hoje não ficou espelhado. Ficou ótimo. Que bom. Pois é. Então, vamos seguindo então as nossas atividades. Hoje nós temos aí um roteiro a seguir. E eu espero que tenhamos tempo suficiente para trabalhar alguns questionamentos, conversar sobre esse assunto. Que bom que ficou ótimo, obrigado. E eu tenho certeza que vai ser esclarecedor. Alguns pontos que porventura não tenham ficado tão claros no decorrer das aulas, nós vamos traçar aqui rapidamente, ok? Mas o intuito aqui é basicamente o quê? Eu até coloquei aqui, as perguntas, os testemunhos, as reflexões, ok? Com base nessa série de aulas da nossa escola bíblica online. Lembrando que a escola bíblica online vai se estender no mês de junho, ok? Uma nova série, vamos estar falando sobre isso hoje. Inclusive já tem aqui, mas vamos ter um convite especial, tá bom? Então, nós vamos seguindo aqui as nossas atividades, esclarecendo alguns pontos da nossa série de estudos. Lembrando aos irmãos, convide outras pessoas, convide os irmãos do Planalto, se porventura, irmãos de outras igrejas, do Tabapuá, da PIB Tabapuá,
PIB de Parque Albano, irmãos de outras igrejas que nos assistem aqui. Eu fiquei sabendo de irmãos da Assembleia de Deus, de outras igrejas independentes que tem aqui na região de Caucaia, que tem acompanhado as séries e que tem testemunhado, que tem sido muito proveitoso. Nós ficamos gratos, e esse é o objetivo da Escola Bíblica da PIB do Planalto: ensinar o Evangelho, servir a igreja, e se o Senhor permitiu essa instrumentalidade da tecnologia poder alcançar outras pessoas de outras denominações, melhor ainda. Estamos aqui para pregar e ensinar a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui as nossas atividades de escola bíblica. Nós temos aqui algumas perguntas que foram selecionadas, os professores estarão respondendo, e aí, dando continuidade às nossas atividades. Tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo juntos de estudo sobre o fruto do Espírito, tempo de muita comunhão, aprendizado, reflexão. Eu tenho certeza que foi um tempo proveitoso para todos os irmãos, assim também como para nossos professores. E vamos orar agradecendo a Deus e pedindo por essa noite, por esses trabalhos, e que eu tenho certeza será de grande proveito e edificação espiritual para todos que nos acompanham aqui. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Vou baixar aqui o som. Nós vamos dar continuidade então às nossas atividades de escola bíblica. Baixar aqui. Ok. Pronto, agora vai. Vamos orar? Ó Deus, nós te pedimos a tua graça em nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor possa abençoar a compreensão do assunto, ou melhor, que abençoar a nossa capacidade de compreender esses assuntos, iluminando a nossa mente, para que tenhamos uma visão madura, uma visão bíblica desses temas, desses desafios que nos cercam, para que possamos viver com discernimento, com a capacidade de ouvir a voz do Senhor, saber qual é o melhor caminho. Que esse tempo juntos seja um tempo de edificação, de esclarecimento, seja um tempo de comunhão, apesar da distância, desse distanciamento físico, mas temos esse privilégio de juntos nesta live, temos essa interação. E que bom, Senhor, que bom que apesar desse tempo de isolamento, o Senhor nos proporcionou esse recurso e que tem sido de grande proveito para a tua igreja. Então te agradecemos por essa série que passou sobre o fruto do Espírito e te pedimos que não fique apenas como uma absorção de conhecimento, mas que transforme realmente as nossas vidas, que vivamos isso, que possamos exteriorizar isso em nosso dia a dia, que possamos ser cristãos frutíferos para a glória do teu nome. Pois assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor. Mais irmãos chegando aqui. Uma Sandra, uma Fábio. Boa noite, meu irmão. Bom, vamos então às perguntas. Sugiro aqui algumas perguntas, ok? No decorrer desse tempo, nós vamos responder algumas dessas colocações. E vou fazer assim, vou lançar a pergunta, você pode opinar aí. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, algo que não ficou tão claro, você pode mencionar aí, conforme a live for acontecendo, a gente vai respondendo na tentativa de esclarecer esses assuntos. Eu sei que o tempo não é suficiente, mas se Deus permitir, nós vamos conseguir alcançar o objetivo desta live, tá bom? Então, fique ligado, fique conosco nessa Escola Bíblica Online de segunda-feira, né? Plena segunda-feira, que bom! Segunda-feira é dia de estudar a Bíblia na Escola Bíblica Online. Vamos lá, pergunta de número 1. A pergunta aqui, eu quero que vocês participem e pensem sobre esse assunto. Como explicar, preste bem atenção, como explicar o comportamento de algumas pessoas não crentes que demonstram humildade, paciência, amor e mesmo assim não reconhece a Cristo como Salvador? Seria isso fruto do Espírito ou apenas traços de suas personalidades, né? Em outras palavras, um não crente pode ter o fruto do Espírito? E se não pode, por que essas pessoas têm esses traços, né, de humildade, amor, mansidão, enfim? Por quê? E aí, o que você acha? Você acha que o não crente pode ter o fruto do Espírito? Eu vou convidar aqui um dos professores da nossa escola bíblica, ok? Que na última revisão, ficou conhecido como professor terrorista, que maldade. Nosso querido professor Ricardo Martins, cadê ele? Deixa eu procurar aqui. Ricardo, vamos lá. Deixa eu procurar aqui o homem. Professor Ricardo.
Vamos aqui procurando. Pronto, tá aqui ele. Ricardo. Professor, nos ajude. Vamos lá? Olha aí, rapaz. Boa noite. Boa noite, homem. Boa noite a todos aí que já estão participando aí. Eu quero aguardar as respostas aí para ver o que vocês acham dessa pergunta, né? Uma pergunta bem interessante. Verdade. Queria aguardar aí respostas dos 2 ou 3 aí para que a gente possa percorrer um pouco mais sobre isso. Boa. E aí, Ricardo, como é que você tá, meu irmão? Na bênção de Deus. Que bom. Maravilha. A Fabi? Tá aqui, tá do lado aqui, só ouvindo eu falar aqui, me corrigindo. Só assistente, só quem pode. É, sim. Auxiliar. As minhas ficam em cárcere privado, para não poder dar aula. Ela não tem essa capacidade, não, ela se solta. Pois é. Como explicar? Vou fazer a pergunta novamente para os irmãos. Os irmãos acharam a pergunta interessante. Como explicar o comportamento de algumas pessoas não crentes que demonstram humildade, paciência, amor, e mesmo assim não reconhece Cristo como Salvador? Seria isso fruto do Espírito ou apenas traço de suas personalidades, né? Eu conheço muito não crente, assim, que eu vou dizer, entre nós aqui, né? Dá de 10 a 0 e muito crente, que Deus me perdoe, mas... Certeza. Né? Pessoas Certeza. Humildes, né? Eu conheço muitos. Com certeza você conhece também, né, Ricardo? Conheço, sim. Isso é uma pergunta bem interessante, né? Uma pergunta que fica assim, batendo na nossa cabeça. Será que isso é fruto do Espírito? Será que essa pessoa é até mais crente do que aqueles que se intitulam cristãos, estão dentro da igreja, né? Mas a resposta para isso sendo bem simples, não, né? Não tem como essa pessoa fora da igreja, essa pessoa que ela não é regenerada, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, não crê nas Sagradas Escrituras, não tem como essa pessoa produzir o fruto do Espírito, né? Uma observação que eu coloquei aqui, que o fruto do Espírito, ela provém do cristão regenerado, né? Se ele não for regenerado, se ele não crê no Evangelho de Cristo e se arrepende dos seus pecados, ele não pode produzir o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo não habita nele, né? Verdade. Eu fiz outra observação aqui. Pronto, pontue para nós. Aprender hoje. Por que então que essas pessoas no mundo têm essas características? Por que então que muitas pessoas fora da igreja têm esse amor, têm essa humildade, têm essa paciência? A resposta para isso é que isso provém da personalidade da pessoa, de algo que foi criado durante a vida, aquilo que ela aprendeu no seu convívio familiar, né? É aquilo que ela foi ensinada por ter uma boa educação, por ter uma boa compreensão de vida e de mundo, né? Isso não é exclusivo do cristão. Isso não deixa de ser, acho que a Nayandra colocou aqui, né? Isso não deixa de ser um exemplo da graça comum, né? Na teologia a gente faz essa distinção, né? Graça comum, ou seja, todos os homens possuem, né? E aí cabe também ao não crente. A graça especial, que é a graça relacionada à obra da salvação. Mas, como coloquei aqui, acho que até o irmão Fábio também observou e disse assim, né? Acredito que sejam as marcas de Deus em cada pessoa. Também, sem sombra de dúvida, né? É uma evidência de graça comum, não é isso, professor? Sim, com certeza. A soberania de Deus, ela usa quem quer, né? Deus é soberano para dar humildade, mas isso não quer dizer que provém diretamente do fruto do Espírito, né? Outra observação que eu coloquei aqui existe a diferença que o próprio Cristo falou, então a gente se pergunta, por que existem pessoas dentro da igreja que não dão esse testemunho, às vezes não produzem esses frutos, e pessoas fora da igreja têm esse comportamento, né? E a resposta que eu achei, lendo aqui as escrituras, foi quando Cristo fala do joio e do trigo, né? Porque dentro da igreja, nem todas as pessoas que estão dentro da igreja são de fato cristãos, né? Porque o cristão verdadeiro, ele produz os frutos. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não são regeneradas, não creem verdadeiramente no Espírito, né? E isso, infelizmente, só Cristo sabe quem é o joio e o trigo. É muito parecido, né? A gente não consegue identificar quem é o joio e o trigo, mas o Senhor sabe. E o verdadeiro trigo, ele produz os frutos. Justo, é verdade, né? Sem sombra de dúvida, né? Agostinho de Hipona, um teólogo que eu gosto muito, né? Acho que todo mundo já percebeu, ele dizia que existem 3 grupos de pessoas na igreja. Os que são crentes, né? A igreja, nós.
os que não são crentes, esses vivem na obra da carne, e aqueles que pensam que são crentes, mas não são crentes. Sim. Pensam ter o Sim. fruto do Espírito, mas vivem nas obras da carne, né? Então, de fato. Mas é isso mesmo. O irmão Hernando, né, colocou aqui uma colocação. Deixa eu ver aqui. Meus irmãos, seria o mesmo caso das pessoas que fazem as obras da lei gravadas no seu coração, Espírito Romano? Por tabela, acredito que sim, né? Mas lembrando que o fruto do Espírito, como bem colocou aqui o professor Ricardo, ele é típico do crente, né? Como ele acabou de dizer aqui, né, professor? É algo que se espera do cristão. O cristão tem que ser alguém, tem que ser um frutífero, né? Tem que ser alguém que exala o bom perfume de Cristo, não é isso? Sim. Verdade. Perfeito. Porque fica complicado, né, professor Ricardo? A pessoa, um não cristão, que não tem uma manifestação do fruto do Espírito, é um negócio muito complicado, né? Não deu para escutar direito. Eu digo assim, um cristão que não tem na sua vida uma evidência do fruto do Espírito. É de se questionar realmente a conversão. Sim. É de se questionar, é difícil até para as pessoas que conhecem esse cristão que não produz os frutos, é difícil até para essas pessoas que vivem perto dele querer alguma mudança de vida, né? Porque tira como se ele fosse um exemplo de cristão. Um cristão que muitas vezes dá um mau testemunho, né? Ele dificulta até às vezes do evangelho chegar a algumas pessoas, né? Porque algumas pessoas acham que todo cristão é que nem ele, né? É verdade, né? Pois é. Muito bem colocado. É isso mesmo. Pensando aqui, se não for a graça de Deus e até essas virtudes que tem na pessoa não crente, não deixam de ser uma evidência da graça comum de Deus, né? Que está se manifestando ali na vida dele, para demonstrar que Deus é gracioso. Perfeito. Né? Mas é isso mesmo. Meu irmão, foi muito bom. Espero que tenha ficado claro, né? Rapaz, claríssimo, né? Tá mais claro que esta luz que está aqui me iluminando. Glória a Deus, maravilha. Que maravilha. Saudade de você, viu, rapaz? Quanto tempo, né? Só nesse negócio de live, né? Opa, pois é, mas tá acabando, viu? Pois é, rapaz. Você que é policial aí, bote fim nessa quarentena aí, bote esse vírus pra ir embora. Pronto, vai dar certo. Vamos botar pra correr. Bora. Ei, na próxima série, qual é o teu tema? Ambição e egoísmo. Ambição e egoísmo. Vai pegar o negócio, mas vai dar certo. Vai sim, obrigado, com certeza. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Pois é, meu irmão. Nosso querido professor Ricardo fez a colocação. Pronto. É isso mesmo. É uma evidência, como ele bem colocou, uma evidência da graça comum de Deus, de uma manifestação de graça do Senhor, né? Eu me lembro de um livro que eu li que diz que quando Deus criou o homem, ele deixou nele as suas impressões digitais, né? Mas é óbvio que o fruto vai se manifestar na vida do não crente, mas algumas virtudes também se manifestam na vida do não crente. Não porque ele tem virtude de si, mas porque não deixa de ser evidência da graça comum de Deus, né? Vamos lá. O fruto do Espírito é manifestado quando temos comunhão com Cristo somente. O fruto do Espírito é uma exteriorização de uma obra interna, que é o novo nascimento. Como bem pontuou aqui o professor Ricardo, é algo que é essencialmente é um efeito natural da obra do Espírito Santo de Deus, né? Mas é isso mesmo. A Maria também pode colaborar, Caio, mandando vídeos para o fundo do mar. Eita, rapaz, é verdade. O nosso pregador das tempestades, que mensagem ontem, Deus abençoe, né? Maravilha, lá para a mensagem do naufrágio de Paulo, realmente falou muito conosco, foi muito propício. Uma tempestade estamos passando aqui em casa. Mas que Deus abençoe, muito bom. Vamos então seguindo aqui a nossa programação de hoje. Depois vocês compartilham aí como tem sido esse tempo de escola bíblica, né? De escola bíblica online. Como se tem sido muito proveitoso, compartilhe depois conosco, se vocês têm gostado. Estamos pensando aí, né, como é que vai ser essa programação depois que voltar às atividades, né, presenciais, como é que vai ficar? Você vai acabar a escola bíblica online? Eu não gostaria que acabasse. Vocês, depois compartilhem conosco, tá bom? Então, pensando nisso, eu quero convidar aqui também uma pessoa que sempre esteve conosco. Olha, se tem uma aluna, estava ali todo dia, e a gente marcando presença,
participando, fazendo as suas colocações, colocando aí também as suas gargalhadas. O nome desta aluna é Aline, né? E eu vou convidar aqui a Aline, tá bom? Cadê a Aline? Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Cadê você, Aline? Ih, rapaz, cadê a Aline? Deixa eu ver aqui se eu encontro. Cadê ela? Se prepara. Ah, tá aqui. Marcos Aline, porque eu estava colocando errado. Pronto, agora vai. Nossa querida Aline. Vamos lá, espera a grande Aline. Aluna nota 11. E nota 10 é nota 11. Ei, rapaz! E aí, Aline, boa noite. Deixa eu me ajeitar aqui. Boa noite. Pronto, enquanto Passei você o vai... dia nervosa. Passei o dia nervosa. Pronto, foi... Estão me ouvindo direitinho? É para me falar o quê, hein, mano? Vamos lá, Aline. Se esconda, não. É para mim. Peraí, que eu anotei aqui, ó. Eu anotei aqui. Rapaz, a mulher é preparada, viu? É, toda. Não, assim, galera, assim, eu não vou ficar lendo os comentários, porque a galera me leva a pagode mesmo, viu? Pois é, não, aqui tem negócio de pagode, não. É de rock pra cima. Sim, não faz eu rir, não, criatura. É pra quebrar o gelo, você tá calma. Mas, Aline, vamos lá. De que forma a Escola Bíblica Online? De que forma a Escola Bíblica Online tem edificado sua fé? Como tem sido a sua experiência? Nós temos comentado, nossos professores, da alegria de ter você como aluno, sempre participando, colocando lá as suas posições. E isso é muito bom para a gente, porque a gente vê essa resposta dos alunos, né? E oramos a Deus que sejamos bênçãos na vida de vocês também, tá bom? Mas compartilha como tem sido aí essa experiência com a Escola Bíblica Online. Cara, assim, pastor, né? O lance assim das lives assim foi assim uma saída para mim no início de quarentena, porque eu fiquei um pouco apreensiva, acho que como todo mundo, né? Tipo, naquela incerteza de como é que vai ser esse período e tal. E aí meio que foi uma saída, uma espécie de saída, né? Anteriormente eu pensei como uma maneira de utilizar o tempo, né? Eu sempre fui muito ativa, sempre tive participando de muitas coisas, quem me conhece sabe. E aí a live veio como uma maneira de preencher esse tempo. E aí foi a grande surpresa, né? Porque de cara eu peguei uma aula muito boa de historicidade, aí eita, mano, a galera é boa, né? E aí eu comecei a gostar, tive um impacto direto com as leituras em Apocalipse, que foi totalmente contrário daquilo que eu estudava anteriormente, né? E foi muito bom, porque a escola bíblica, vocês, professores, eu acho assim, extremamente louvável, porque vocês trazem todas as questões históricas, trazem para a gente refletir nos dias de hoje, né? Então, não é uma coisa assim separada, ao contrário, faz essa união muito bem daquilo que é histórico, do contexto que estava passando, né? E traz para o dia de uma maneira muito prática, assim como a outra série agora, que foi referente aos frutos do Espírito, que foi assim, uma bênção na minha vida, porque eu sempre fui vista assim, né, que eu a pavio curto. Na verdade, eu era assim. E aí é uma coisa que eu venho tratando, primeiro com Deus e segundo na terapia e com outras alternativas. Não tenho vergonha de falar isso, de jeito nenhum, né? E essas aulas sobre os frutos do Espírito foi outra grande sacada de vocês, porque rompe com aquela ideia que você tem que ser um cristão engessado, né? Sim. Você não pode, porque então vai todo mundo te condenar. Ao contrário, é um evangelho que tem sido ensinado de uma maneira que faz com que a gente tenha o desejo de mudar. Eu quero isso para mim, né? Então, o estudo ele gera isso. Então, assim, quem me conhece sabe que eu bebo de outras fontes aí, porque eu sou uma estudiosa, né? Aí, por causa da minha profissão também. Legal. Mas a fonte que me sustenta é Cristo, né? É a água que me sustenta, assim, tal. Então, assim, eu quero parabenizar
Aí todo mundo, eu não vou olhar para esses comentários, que eu já vi um aqui, viu? A irmã, tu vai levar uma voadora, Ei, né? Então assim, sou muito grata a Deus por participar dessa igreja. A Igreja Batista foi um divisor de águas para mim, daquilo como eu enxergava Cristo, amém. né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor, que foi o primeiro pastor que eu realmente enxerguei como pastor. E eu acho Maravilha. massa, assim, de vocês, assim, vocês estudam mesmo, se dedicam. Tá todo mundo assim, eu percebo que há uma integração muito bacana entre vocês. E é Amém. isso, assim, os meus livrinhos estão lotados de anotações. Que bom, E eu viu? espero, e assim, para finalizar, né, porque eu falo muito, mas eu espero que tudo que a gente esteja aprendendo seja como sementes para quando a gente poder voltar ao que a gente acha que é a vida normal, Amém. né? E é isso que eu tenho pedido a Deus, assim, que essa semente ela fique e que a gente possa reproduzir e promover um evangelho diferente do que está posto aí fora. É isso. Verdade. Que bom. Que bom. Fico Ah, muito eu tenho um feliz. negócio aqui, ó. Opa! Ó, Olha aí. Ó, quem estiver assistindo aí, faça o seguinte. Vai, Aline, coloque aí pertinho da câmera. Faça o seguinte. Com Escola Bíblica dos Mários Bros, meu amigo, ó. Só aqui que tem, ó. é do meu filho, é do meu filho. E Patrocínio assim, oficial. só para finalizar, né? Só uma coisa, é que a gente, se continuar com as lives, a gente não perca a oportunidade de trazer as pessoas, principalmente aquelas que foram de alguma maneira feridas pelo que está posto aí fora, né? Porque eu acredito que essa é algo que Deus tem colocado isso na minha vida, E é assim, de verdade. cuidar mesmo das pessoas. E o que a gente está aprendendo de nada serve se não for para a gente passar para frente. Jesus é muito especial para a gente deixar passar as coisas. É isso, viu? Eu fico muito feliz, sabe? Eu fico muito feliz, como parte do Ministério de Ensino, de ouvir isso e saber que, de alguma forma, estamos contribuindo para a sua formação em termos de cristão inteligente, de compreender a Escritura, de poder filtrar as coisas desse mundo. E é muito bom ouvir isso. Que Deus abençoe e estamos juntos aí. E eu estava dizendo, né, com essa fotozinha do Mário, aqui só faltou o patrocínio oficial do Super Nintendo aqui, né? Mas, Aline, que Deus abençoe. Boa noite, viu? Deus abençoe. Ó, Tchau. e temos um compromisso na próxima série, se Deus quiser. Abração, viu? Valeu. Valeu, Aline. Valeu, vamos lá. É tu que sai, eu que saio. Eu acho que eu, pronto. Foi eu. Que maravilha, nossa Aline. O irmão perguntou aqui, né, qual Batista? Primeira Igreja Batista do Planalto Caucaia. Tá bom? Primeira Igreja Batista Planalto Caucaia, você pode, no nosso IG aí do Instagram, da Escola Bíblica, tem lá o link do Instagram da PIB do Planalto Caucaia, no Facebook também. Os nossos cultos estão lá disponibilizados no YouTube, toda quarta e domingo. Então, escute a palavra de Deus, participe da Escola Bíblica. Temos também Lendo a Bíblia na Quarentena com o pastor João Eduardo, terça, quinta e sábado, às 21 horas. Escola Bíblica, às 21 horas e domingo, culto às 18 horas. Okay? Tomamos de conta da internet Batista. Então, segue lá, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Bom, temos uma segunda pergunta. Uma pergunta, olha, agora eu vou chamar ele, que é o professor da alegria. Rapaz, e olha, ele foi professor da alegria nessa série. E na próxima série vai ser o professor da fúria. Vai falar sobre ira. Meu Deus, da alegria para ira. Que negócio é esse? Cadê o grande Wellington? Chamar ele aqui. Tem uma pergunta para você, meu irmão. Vamos lá. Grande Wellington. Aê, rapaz. Olha aí. Rapaz, que reflexo é esse? Que reflexo é esse? Negócio meio verde nas suas lentes. Que coisa chique, rapaz. Gostou aí? Rapaz, negócio muito fashion, viu? Gostei. Pronto, é assim mesmo, então. E aí, qual a pergunta mesmo, hein? Vamos lá, a pergunta aqui. Eita, rapaz, a pergunta aqui é de peso, hein? Se prepara. Homem é chique, tem estúdio em casa, viu? É outra coisa. Vamos lá. Vamos lá, então. É outro nível. Quanto à carta de Paulo aos Gálatas, depois de advertir contra as obras da carne, ele abordou o tema do fruto do Espírito.
Isso era o indicativo de que aquela igreja não estava sabendo lidar com a liberdade em Cristo, já que existia uma forte inclinação de crer na salvação pelas obras? Eita, rapaz, pergunta aqui de nível teológico gritante. E aí, grande professor Wellington, como era a situação lá na igreja em Gálatas? Vamos lá, entendi a pergunta. Então, assim, sim, existia essa inclinação a fazer, né, obras para culminar na salvação, porque o povo, né, da Galácia, ele foi um povo dominado pelo povo celta, certo? E o povo celta tinha como característica fortíssima aquela questão de rituais. Eles eram bastante ritualistas. Por isso que eles acabaram, querendo ou não, tendo essa influência de fazer rituais, né? E aí vamos ver aqui a questão do contexto de Gálatas, né? Lá, né? Você que pode, você está com a Bíblia na mão, abre em Gálatas 2:4. Diz assim, ó, Gálatas 2, verso 4. E isto por causa dos falsos mestres que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, certo? O contexto exato da carta era o seguinte: confirmar o apostolado de Paulo, fortalecer os irmãos nas congregações gálatas e lutar contra os falsos, o falso evangelho, certo? E aí, dentro disso, das antes, que eram os propagadores desse evangelho, ok? Então, os judaizantes eram um movimento dentro do cristianismo primitivo que afirmava que a salvação do cristianismo, né, que a salvação era uma junção de forças, certo? Então, segundo o grupo, para ser salvo era necessário crer em Cristo, mas também fazer as obras, as leis de Moisés. Em especial, praticar a circuncisão. Então, eles acreditavam que somente fazendo isso, eles obtinham a salvação. Eles diziam até, né, que para ser salvo, né, era necessário praticar um certo tipo de legalismo, de praticar a lei como um todo. Né? Isso aí também vem, querendo ou não, da cultura celta, né? Que é aquela questão de fazer os rituais bonitinho do jeito que tem que ser. E aí, por isso, Paulo exorta o povo de Gálatas, né? Os Gálatas, sobre o fruto. Exatamente, o fruto no singular. Por que o L do singular? Porque o fruto é algo que é produzido pelo Espírito Santo na pessoa que é transformada por ele. Entende? Então, o fruto não parte da gente. Não somos nós que construímos o fruto dentro da gente. Mas sim, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, é que faz com que nós tenhamos essa possibilidade de sermos transformados, regenerados e cheios, né, do fruto do Espírito. E aí, quem se confiava na carne, né, geralmente era escravizado por ela. Por isso que tem as obras da carne, entendeu? Então, eles praticamente faziam tudo que a carne induzia eles a fazer. Então, eles só queriam praticar as obras para que carnalmente eles se sentissem satisfeitos. Né? Contudo, quem confiava plenamente em Cristo e nele somente depositava a fé, estava salvo, estava livre, né? Então é aquele contexto de conhecer a verdade, conhecer Cristo, para ser livre totalmente. E enquanto que alguns irmãos, né, presos pelos judaizantes, acabavam aprisionados por conta desse legalismo. O legalismo, gente, mata a alma da gente, né? Faz com que a gente se afaste de Deus. Porque é um momento que você não consegue. Pode falar. O interessante que você está falando, a gente está tratando aqui de Gálatas de praticamente 2000 anos atrás, né? Mas o interessante é que até hoje, em pleno século XXI, ainda tem igreja legalista que acha que a salvação é ter Cristo e fazer uma obra, né? Interessante essa colocação, porque esse problema, a gente olha aí, né? Acho que é só lá na região da Galácia. Mas, se duvidar, tem igrejas na região da Caucaia que tem esse mesmo problema. Só não se chama de judaizante, mas é legalista, né? Exatamente. E é isso que o legalismo, gente, ele faz com que a igreja perca a essência que é Cristo. Quando eu coloco leis em cima do povo, eu acabo fazendo com que as pessoas se afastem do Cristo que conhecemos, do Cristo que é mostrado na palavra de Deus. E aí tem uma frasinha que o pastor falou que eu queria ler para vocês. É o seguinte, né? A questão, ao meu ver, né, dessa questão das obras da carne,
é colocada por Paulo porque os irmãos estavam querendo voltar aos princípios da lei. A carta é sobre isso. E nesse momento, Paulo demonstra que recorrer à lei será dar vazão, né, dar razão à carnalidade. A graça remeterá à ação do Espírito que nos fará gerar o seu fruto. Então, é basicamente isso, né? O Espírito Santo faz em nós, gera em nós o fruto do Espírito. Verdade. É isso, espero que tenham respondido, né? E, gente, né, busquem a graça de Deus, busquem conhecer as obras, o fruto do Espírito e praticar isso. E não somente ficar preso naquilo que é certo ou errado, mas seja guiado pela palavra de Deus, seja guiado pelo Espírito Santo. E para isso precisamos ter intimidade e comunhão com o próprio Cristo. Beleza. Verdade. Essa última frase sua me lembrou um autor, um bispo anglicano chamado J. Packer. Ele diz assim: nós somos chamados a ter um mapa em mãos. E esse mapa é a rota do Espírito. Amém. Esse cara é fantástico, é fantástico, é um cara. Rapaz, você e eles são fantásticos, como dizia uma pessoa. Fantásticos, né? Rapaz, que conversa é essa? Você ensinou sobre a alegria, nos falou sobre a alegria com o fruto do Espírito, agora vai falar sobre ira, rapaz. Que negócio, que mudança ira e fúria, né? Ira e fúria, porque, querendo ou não, eu acho que são... a pessoa diz assim, não, cara, o oposto de alegria é tristeza. Eu creio que seja diferente. Eu creio que o oposto à alegria seja ira e fúria, né? Que vai gerar tristeza. Né? Alguém que é cheio de ira e fúria só vai gerar tristeza nas pessoas. Mas é isso mesmo. Meu irmão, um abraço. Foi muito bom ouvi-lo mais uma vez. E próxima série estamos juntos, hein? Valeu, tchau, tchau. Até mais. Ai, valeu, homem. Maravilha. Olha aí, nosso grande professor Érico, rapaz, a potência. Só tem potência na escola bíblica, graças a Deus. Ei, meu irmão, mas que bom. Mas o interessante é que nesse processo do estudo do fruto do Espírito, tem aqui uma palavra específica aos alunos, né? Você acha que só você é edificado, só você é tocado? Mas o interessante é que nós, professores, por exemplo, o Ricardo, o professor Caio, o Tiago, a nossa equipe é grande, graças a Deus, né? O Érico que falou agora e muitos outros. Nós também somos tocados, né? Nós também somos tocados pelo Espírito de Deus no processo de preparação da mensagem, e é muito gratificante isso. Pelo menos, às vezes a gente acha que só o ato de ouvir é edificador. É verdade, é também. Mas o processo da preparação, do estudo, da pesquisa, até a Aline falando, acho legal essa informação histórica e esse link com os nossos dias. Mas é interessante que para nós, professores, no processo de preparação dessa informação histórica até os nossos dias, nós também somos tocados, né? Deus fala conosco no ato da preparação. Esse é um processo brilhante. E justamente sobre esse assunto, eu quero falar com o nosso querido professor Caio Teles, né? Nosso querido professor, nosso marinheiro. Rapaz, nossa equipe aqui está muito bem assessorada, graças a Deus. Vou convidar aqui ele para falar sobre esse processo de preparação. E aí, homem, boa noite, meu irmão. Boa noite, cabelo tá assanhado aqui, deixa eu me ajeitar. Eita, rapaz, vai lá. Boa noite, meu pastor. Rapaz, Caio, fale sobre a preparação da aula do fruto do Espírito, onde a ênfase, né, são as marcas de um cristão espiritual. Comente aí, né? Eu quero ouvir também, porque não há preparação, eu sou muito edificado, né? E eu tenho certeza que nós, todos os professores também. Mas falei como foi o processo de preparação, porque o testemunho aqui é do aluno, mas também é do professor. Sim, sim. Primeiro, o testemunho de que essa nova fase da escola bíblica foi muito desafiadora para muitos de nós, né, pastor? Acho que para quase todo mundo que não estava habituado com esse ambiente virtual, né, com essa história de live. Eu, particularmente, nunca tinha participado. E ali, quando você está em sala de aula, na igreja, ou até no púlpito, ainda é um ambiente ali que você já tem certa familiaridade, você consegue desenvolver melhor. Para mim, foi difícil me acostumar aí com essa tecnologia, essa história do nervosismo, né, que a Aline fala. Eu fico nervoso em todas as aulas, já estava nervoso aqui esperando a hora que iriam me chamar. Então isso é natural, sobretudo com essa questão da tecnologia que a gente não estava muito habituado, né? Então foi um desafio transpor isso, mas eu acho que ao final de cada aula você via que quanto a gente estava sendo edificado, o quanto os professores estavam conseguindo de fato passar o conteúdo,
o quanto nós, professores, conversávamos lá no nosso grupo sobre o retorno positivo, né, que a gente tinha dos alunos. Então, o primeiro testemunho aí que eu trago é em relação a transpor essa dificuldade da tecnologia que eu tive que passar e ainda tô me habituando. E aí, a gente, assim, para os alunos, né, que não acompanham lá o nosso grupo, graças a Deus, né, que não estão no grupo dos professores, para que a nossa reputação permaneça aí intacta, brincadeira. A gente normalmente lança, né, lá, falando para os alunos, a gente lança lá em votação um novo tema, e aí como veio aí o fruto do Espírito, a gente lançou a lista lá e cada um sai escolhendo. Aí já começa o grande desafio, né? Qual tema eu vou aqui escolher? Aí quando você já pensa em um, o Elton já pegou a alegria, e agora deixa eu escolher qual desses aqui. E aí eu fiquei com bondade, né? No caso, qual foi o teu tema? Foi bondade, fiquei com bondade. Bondade. Foi aí um dos últimos temas. E aí, escolhido o tema, a gente vai começar a pesquisar, e aí a gente tem auxílio de livros. Eu particularmente gosto muito de ouvir pregadores que eu já tenho referência. Também. Eu sempre jogo lá no YouTube lá minha listinha ali de pregadores que eu sei que já são bons nomes, e normalmente você já encontra alguma coisa dele falando sobre esse assunto, então me ajudou muito. Eu lembro que para a bondade eu ouvi o Hernandes Lopes, que fala bem sobre fruto do Espírito, e aí a gente vai fazendo essas pesquisas para montar. E aí tem o desafio de, eu particularmente escrevo normalmente um script do que eu vou falar. Eu escrevo praticamente tudo que eu vou falar, não é nem só pontos, né? E aí até durante a live você fica naquele desafio de estar olhando para onde, né? Olha para o teu material, olha aqui para a tela do computador, tira o olho da câmera. É no computador, é no papel, no quadro. Isso. Nessa live hoje, é anotação aqui no notebook. Aqui. Pronto. Para esse comentário, deixa eu mostrar aqui. Para esse comentário que eu vou fazer, eu ainda tive que escrever aqui, ó. Escrevi alguns pontos aqui para eu não esquecer. Então eu gosto muito de ter aí um direcionamento do que eu vou falar, porque acho que quando eu fico muito livre aí eu acabo falando deixando de falar o que eu queria, né? Então a gente tem esse desafio aí de montar um material, o desafio de montar um material dentro de um espaço de tempo que a gente tem dentro da live, né? Isso é outro desafio. Verdade. De não deixar extrapolar o tempo, de tentar formular as perguntas ali para o final. Então foi um desafio bem grande para mim, mas na primeira live que foi das igrejas, né? Eu falei de Laodiceia. A gente já teve Laodiceia. Legal. Essa não dá para engolir. Foi o tema da aula. E aí a gente falou de Laodiceia, mas aí foi... Como diz o pastor João Eduardo, mas esses temas são demais, viu? Os professores muito criativos, né? Mentes brilhantes que a gente tem, né? Então, depois de Laodiceia, a gente já me senti um pouco mais à vontade, a gente teve um retorno positivo e foi muito bom. E assim, falando particularmente enquanto cristão, eu sempre falo que quando eu vou fazer uma pregação ou quando eu vou montar uma aula, aquilo fala primeiro para mim. Então eu primeiro prego para mim, eu primeiro dou aula para mim, e a gente é invadido pela palavra, né? A gente é confrontado pela mensagem. Eu particularmente falei de bondade, então durante a aula o Espírito Santo vai te incomodando. O que é que de bondade você tem feito? Que aspectos da bondade de Deus você tem demonstrado? Então a gente é muito confrontado, os professores, na elaboração das aulas, e é um presente que o Senhor nos dá enquanto a gente está tentando passar o conhecimento. Acho que o Senhor nos dá a oportunidade de também nos construirmos ali enquanto cristãos. E esse tema foi fantástico de fruto do Espírito, porque são características que os cristãos devem ter e que às vezes a gente ignora, né? Às vezes a gente vai negligenciando e a gente esquece o padrão que Deus traçou, o padrão que a palavra traçou para cada um de nós, né? Então a gente às vezes lembra de uma coisa, lembra de gestos de bondade, esquece que a gente tem que ser manso, esquece que a gente tem que ser alegre, que a gente não pode ser um sujeito turrão aí, mal-humorado. E achei fantástico porque a gente aprendeu aí uns com os outros. Então a série foi muito proveitosa. E você que é aluno, que assistiu, tenha certeza que os professores, antes de vocês, foram muito edificados, né, na produção dessas aulas. Essa questão, né, da preparação, eu encaro muito, por exemplo, eu já preguei com mais frequência, hoje nem tanto, né?
né? Mas dentro do meu ritmo de preparação de aula e pregação, eu costumo pensar que o processo ele é uma tortura. Assim, como assim? Porque a palavra fere, ela é espada, né? E ela fere não somente aquele que vai atender a nossa pregação, aqueles que irão ouvir a nossa pregação, mas durante esse processo de preparação, nós somos feridos pela palavra. Eu, por exemplo, eu falei sobre domínio próprio, e no processo, quantas vezes eu tive que travar, pensar, até eu conversando com a minha esposa, eu vou falar sobre domínio próprio, ela, que bom, né? Muito adequado para você, né? Receba. Mas esse processo, mas isso é bom. E isso acontece, interessante, no processo de preparação da aula, preparação de sermão, e também para quem está ouvindo no contexto de igreja, né? Você está lendo o culto, a palavra realmente fere. Então, para quem está nos ouvindo, a palavra fere e a palavra restaura, não é isso? É isso. Eu acho que veio muito a calhar para esse tempo que a gente está mais em casa, né, pastor? De ser um tempo de crescimento, né? Ser um tempo de crescimento pessoal, de que nós, daqui a algumas semanas ou meses, vamos voltar a nos congregar e que nós nos apresentemos para o irmão como cristão melhor, né? Como um cristão mais maduro, que aproveitou esse tempo para crescer na graça e no Espírito de Deus. E aí eu queria deixar para os alunos um conselho, né? Sobre como é que eu desenvolvo o fruto do Espírito, como é que eu consigo demonstrar essas características. E é difícil porque não tem uma fórmula mágica, mas o que eu diria para você é encha-se da palavra. Encha-se da palavra, alimente-se da palavra de Deus, esteja envolvido com as coisas de Deus, esteja cercado das coisas de Deus, de louvores, da palavra, de boas pregações. E quando você estiver cheio da palavra, acho que a palavra transborda. E aí acho que a palavra transborda em fruto do Espírito. E é bem provável que você, sem se dar conta, comece a produzir o fruto do Espírito, porque você está cheio da palavra e o Espírito Santo vai transbordar isso. Então é isso, pastor. Amém, que maravilha. Irmão, saudades também. Obrigado. Daqui a pouco a gente está de volta. Se Deus quiser, abração, Deus abençoe sua família, esposa, o filhão. Amém. Amém. E até a próxima série. A próxima série fala sobre... Abraço, pastor. Fala sobre inimizade. Inimizade. Vamos falar de intriga, briga, vai ser barraco aqui. Quero a Aline online aí na aula, viu, Aline? Até mais, Caio. Um abraço. Um abraço, pastor. Pois é, meu irmão. Próxima série está chegando aí, hein? Já começa quarta-feira. Próxima série da Escola Bíblica. Aqui o tema, ó. As obras da carne, mas eu vou aqui convidar um professor que tem um convite especial, vai falar um pouco sobre essa série, ok? Um pouco das temáticas, e como devemos nos preparar para essa nova série que se inicia já na quarta-feira, dia 3, As Obras da Carne. O título da série é As Obras da Carne, o caminho da perdição. Rapaz, nós caminhamos pelo fruto do Espírito, agora vamos falar sobre as obras da carne. Mas quem tem um recado vai explicar melhor sobre isso, sobre essa série, convidando os irmãos, é o nosso querido professor Diego Lopes. Cadê ele? Cadê o homem? O homem que falou sobre, acho que sobre fidelidade. Ele vai dizer aí. Nessa série sobre o fruto, né? E aí, homem? Rapaz, o homem tá todo arrumado, bonito. Botei aqui, quando eu vou fazer isso aqui, eu faço como se eu fosse para a igreja. Tá certo. Rapaz, o homem é crente, viu? Tô todo de calça aqui, blusa social. Ei, rapaz. Todo no gel, que coisa chique. E aí, Digão, como é que você tá, meu irmão? Meu irmão, tô bem, graças a Deus. É uma alegria muito grande de estar online aí com todos os presentes aí. Amém. Rapaz, diga aí qual é o convite que você tem para nós. Queremos ouvir aí. Queremos ser convidados, né? Com certeza. Tomara que eu consiga fazer o convite aí de uma forma que a galera se atraia, né? Mas assim, antes de eu fazer o convite, eu queria só fazer um comentário que já estava anotado aqui, é rápido. E inclusive o Thiago Sanches e o Caio já falaram aí, então eu vou ser mais rápido ainda, porque eu vou só dar uma complementada no que eu ia falar. Em relação à questão das pessoas se sentirem edificadas, né?
eu ia falar justamente para os alunos que para mim é um prazer e uma alegria e uma gratidão muito grande de participar dessas aulas, porque, na verdade, elas edificam mais ainda. Elas nos edificam tanto que os alunos, na verdade, porque a preparação que o Caio falou e que o Thiago também falou, a gente acaba tendo que ter uma vida totalmente em santificação, porque a gente fica preparando a aula. Ontem mesmo eu fiquei horas e horas já preparando a próxima aula, e com certeza os outros professores também estão fazendo isso. Então eu queria dizer para os alunos que é muito importante nós, nesse ministério, na verdade, nós achamos de muita importância a presença de vocês, a participação de vocês, porque Deus tem usado vocês como instrumento para nos edificar, para fazer nós crescermos na palavra, com certeza. Então, eu queria agradecer e dizer que vocês são muito importantes nessa obra. E, importantes, né? Eu não falei isso na chamada não, tá? É verdade mesmo. Mas, já que vocês são tão importantes, eu gostaria de convidar vocês a anunciar a nossa nova série. Porque que a gente... essa TV por assinatura, que nessa tal de não sei o que Flix aí, que demora, né? Faz uma temporada, e demora, você fica esperando. Não, é que a gente não para por preparar, é o Senhor. A gente já está com a nova série aí preparada. A série se chama As Obras da Carne. Tem uma frasezinha, né, de chamada que é assim: o caminho da perdição. Então, é como o Caio bem falou, nós vamos aí tratar de assuntos que irão nos... Se o Espírito, ele nos trouxe uma luz, um caminho para que a gente pudesse sentir um refrigério maior. Tá dando para ouvir aí agora? Tá travando um pouquinho. Ah, desculpa. A internet fica oscilando. Pronto, vou tentar aqui. Enquanto o fruto do Espírito nos deu um caminho assim, de refrigério, um caminho de que a gente pudesse sentir mais, ver uma luz, né? Que a gente pudesse caminhar e seguir. Por outro lado, essa nova série, As Obras da Carne, ela vai ser bem intrigante e vai ser bem confrontadora para as nossas vidas, porque as obras da carne, o fruto do Espírito nos mostrou algo que nós devemos ser, que nós devemos fazer. Mas as obras da carne, talvez nós vamos, a cada aula, nos sentir olhando de... E esse vai nos mostrar não o nosso físico, mas vai nos mostrar o nosso próprio coração e quem nós realmente somos. Então, cada aula vai ser um confronto, mas um confronto libertador. Eu acredito que vai ser, cada aula você vai estar se libertando de alguma dessas obras, para andar no Espírito. Então, convido você a participar. Glória a Deus, amigo. Serão aulas confronto. Tá travando aqui. Deixa eu ver aqui se ele... Pelo menos para mim aqui parou. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, direitinho. Aqui eu não estou te ouvindo. Tá travando muito aqui. Eu acho que deve ser a minha internet. Pois é. A internet já está na carne. Tem que... Mas complementa aí se não tiver ficado claro, Thiago. Ok. Não, ficou. Eu reforço aqui então. Tá bom? Reforçando aqui o convite feito pelo professor Diego. Mas obrigado aí pelo convite. Abração. Valeu. E próxima série estamos juntos aí, se Deus quiser. Vou mandar as passagens bíblicas aí, viu, Aline, para você. Passou o recado, tudo certo. Até mais, Diego. Abraço, meu irmão. Valeu, abraço. Reforço aqui. Vamos lá, deixa eu fazer. Vamos aqui. Pronto. Então, só reforçando aí o recado do nosso professor Diego Lopes. Próxima série, como ele bem colocou, será uma série, de fato, uma série de confronto, né? Falhou um pouquinho no áudio, mas ficou claro. Tenho certeza que os irmãos compreenderam perfeitamente, tá bom? Falando sobre o fruto do Espírito no mês de maio. E no mês de junho, a próxima série já está aqui, ó. Nova série. As Obras da Carne, o Caminho da Perdição. Serão 13 aulas, tá bom? Então não esqueça. Pegue aí caneta e papel, Bíblia em mãos. Até coloquei. Toda segunda, quarta e sexta,
às 21 horas, Escola Bíblica Online, ó. Toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, Escola Bíblica Online. Novo tema, as obras da carne, tá bom? Então não esquece aí, já começa quarta-feira agora, dia 3, tá certo? Primeira aula. Vou só dizer aqui o tema, nós vamos já encerrar a nossa live de encerramento, nossa live aqui da série Fruto do Espírito. Mas vamos lá. Próxima série, as obras da carne, serão 13 aulas. Imoralidade sexual, impureza, idolatria, lascívia, que é libertinagem, inimizade, inveja, ira, feitiçaria, meu amigo, pois é, egoísmo, divisão, né, que é a separação da sã doutrina, bebedeira e comilança, os pecados aí da glutonaria, né, os pecados do estômago, pois é, tá bom? E, por fim, mais uma revisão. Então, durante todo o mês de junho, toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, o caminho da perdição, misericórdia. Um estudo sobre as obras da carne, tá certo? Vamos falar sobre, são conhecidos também como os pecados, né? Os pecados proibidos, tá bom? Então, não esquece, vamos juntos estudar a palavra de Deus. Eu vi aqui um comentário da Fernanda Abreu dizendo que tem sido muito edificado pelas lives. Nós ficamos muito felizes por isso e oramos a Deus que sejamos instrumentos de bênção para a vida de outras pessoas. Convide outras pessoas de outras igrejas. Eu tomei conhecimento de pessoas de outras igrejas que não estão entrando em escola bíblica, né? Mas tem lá o Instagram. Convida essas pessoas para participar. Manda lá a nossa arte. E já agora, depois dessa live, nós iremos compartilhar a arte, tá bom? A arte lá divulgando a nova série de estudos, tá bom? Você vai ver lá uma serpente, uma maçã, meio assustadora, mas é a nossa chamada para a próxima série. Então, salva a imagem, manda para o WhatsApp, compartilha, coloca no status, coloca no Stories, marca a Escola Bíblica, compartilha no Facebook e convide as pessoas. Para que isso? Para que as pessoas aproveitem a quarentena, momentos como esse, de comunhão, mas acima de tudo, de edificação na palavra de Deus, tá bom? Então, nós estamos aqui, preparados para mais uma série que inicia agora, quarta-feira, sobre prostituição ou imoralidade sexual. O professor Flaviano, né? Flaviano Pereira vai estar falando sobre esse assunto. Assunto denso, preocupante, já que vivemos numa sociedade erotizada, mas ele vai estar explicando pontualmente sobre esse assunto. Tá bom? Então, não esquece. Encerramos aqui a nossa live sobre o fruto do Espírito e, a partir de quarta-feira, as obras da carne. Está aqui o Mário mostrando. As obras da carne. Vamos falar sobre esse assunto. E aqui eu rogo as orações dos irmãos, pelos professores, por esse ministério, que sejamos instrumentos de Deus para abençoar a sua vida por meio do fiel ensino da palavra do Senhor. Tá ok? Então, fica o nosso abraço. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Nós estamos encerrando agora com 1 minuto, tá certo? E fica aqui o nosso convite, nosso apreço por todos os irmãos. Forte abraço e até mais. Terminar com o som de Fernandinho. Eu coloquei o Fernandinho no começo, vou colocar agora no final também. Cadê ele? Pronto, nós vamos encerrar aqui a nossa live da segunda-feira. Pronto, vamos lá. Tá certo? Abraço, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente. E amanhã... Opa, começou a falar para agora. Amanhã, às 21 horas, a Lendo a Bíblia na Quarentena com o pastor João Eduardo. Tá certo? Então, e quarta-feira, aqui, Escola Bíblica PIB, a série As Obras da Carne. Até mais. Valeu. Posso chegar